Olá para você que está acompanhando o Jornal Bom Dia, é um prazer estar retornando depois de 2 meses afastado por conta da pandemia. Não posso mais ir ao estúdio, assim como todo mundo, né? Hashtag fica em casa, mas de uma forma alternativa para falar um pouco sobre futebol. Da última vez que eu fiz esse comentário aqui no Jornal Bom Dia, estávamos ainda falando sobre o Grenal, sobre aquele empate em 1-1, e agora depois de 2 meses muita coisa mudou. O mundo do futebol parou, parecia que não ia voltar e aos poucos, gradativamente, vai voltando. E todo mundo que gosta de futebol, que gosta de esporte, imaginou que em um futuro próximo nós não veríamos mais a bola rolando depois do cancelamento de competições como a Liga dos Campeões, da Libertadores e também algumas até a nível mundial, como é o caso da Copa América, a nível continental no caso, mas a nível mundial os Jogos Olímpicos que aconteceriam no Japão 2020, que foi cancelado, bem como também a Eurocopa, que aconteceria em mais de 10 países diferentes e que deixou muita gente decepcionada até porque não ia acontecer. Mas em meio a todo esse cenário de caos, em meio a um problema tão sério, uma crise sanitária que o mundo todo vem vivendo, o Brasil parece que é um dos países que mais sofre e está caminhando para se tornar o epicentro do novo coronavírus. Infelizmente nós vivemos uma crise que é uma crise sanitária, mas que talvez a crise econômica ela seja tão cruel quanto está sendo a crise sanitária. Hoje já são mais de 350 mil mortes no mundo todo por conta do novo coronavírus. Agora eu queria falar um pouco sobre futebol e é claro que ele mudou bastante. Há um pouco mais de um mês atrás, Carlo Ancelotti, um dos treinadores mais renomados do nosso cenário mundial, concedeu uma entrevista ao italiano, jornal italiano Corriere dello Sport, que ele disse a seguinte frase, que o coronavírus estourou a bolha do futebol mundial e que a modalidade jamais seria a ser a mesma, que tudo ia ser diferente no futebol. E isso acabou gerando algumas discussões, muitas discussões a respeito disso. E o que ele quis dizer com isso? O que ele quis dizer com que o futebol não vai ser o mesmo? Poxa, como o futebol não vai ser o mesmo? Então, no decorrer dessa entrevista concedida ao jornal italiano, ele comenta a respeito do futebol se aproximar de uma realidade. E agora eu vou tentar explicar de que forma que ele esboçou isso. No futebol, e isso era muito normal na Europa, alguns jogadores recebiam salários milionários, salários altíssimos, muito elevados. Por exemplo, jogadores que ganhavam mais de 100 milhões por mês. Como, por exemplo, dá para citar o belga Kevin De Bruyne, Neymar, do Barcelona, Piqué, Messi, Luis Suárez, Pogba, Neymar. Eram jogadores e são jogadores que ganham até mais do que 100 milhões. É um salário muito mais, talvez, até do que milionário. E alguns clubes tiveram que reduzir esses salários. O caso do Paris Saint-Germain foi um time que teve que reduzir 30% do salário dos jogadores. O Barcelona também teve que reduzir. Porque, afinal, como se paga um valor tão alto sem fluxo de caixa? E para pegar o caso do Brasil, dos 20 times da Série A, 17 dos times tiveram que fazer alguns ajustes na folha salarial dos jogadores, bem como também dos técnicos e de alguns funcionários, isso sem falar nas demissões, para tentar ajustar e chegar um pouco mais perto do que é possível para um clube pagar. E os clubes se obrigaram a fazer isso porque não teria outra alternativa. O Carlo Ancelotti ele até continua nessa entrevista falando a respeito dos direitos de TV, e ele diz: os direitos de TV não serão mais os mesmos, os jogadores não ganharão mais os mesmos salários, os ingressos, que normalmente os ingressos em jogos europeus eram elevadíssimos e em outros jogos também, isso não iria mais acontecer, porque as pessoas estariam sem dinheiro, as pessoas vão estar sem dinheiro. Ele falou, o técnico Carlo Ancelotti, e disse ainda a frase
talvez tudo seja melhor. Isso repercutiu muito nas redes sociais, muita gente veio a público para falar a respeito desse comentário do Carlo Ancelotti, dessa entrevista. E o presidente do Bragantino, ele comentou a respeito, sendo favorável ao comentário, dizendo que sim, o futebol vai mudar. Ele diz assim, os clubes juntamente com a CBF deveriam fazer um fair play de salários, ou seja, colocar critérios para os clubes para fazer contratações e fazer de uma forma adequada e de uma forma padronizada a gestão salarial de alguns jogadores, como acontece em outros países. Ainda o ex-goleiro, ex-Inter, Gilmar Rinaldi, falou também a respeito, sendo favorável ao comentário do Carlo Ancelotti, dizendo assim, não sei quanto tempo vai durar essa crise, mas tenho certeza de que todos nós sairemos diferentes em todos os setores. Os jogadores também terão de se adaptar aos novos tempos, que são imprevisíveis. E alguns comentários que não foram concordantes com o Carlo Ancelotti, mas eu agora queria fazer um comentário em cima, claro, do que esses outros falaram. O futebol, sem dúvida alguma, por conta de uma crise financeira que praticamente tem desmoronado alguns clubes, e isso aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul, vários times da Série A do Gauchão, sem nem contar a divisão de acesso, passam por momentos muito difíceis, muito cruéis, talvez nem chega a ser incerteza, mas chega a ser sem precedentes o que está acontecendo em alguns times, muito por conta de não conseguir pagar funcionários, de não conseguir pagar jogadores e alguns, se me permitem a linguagem, passando até fome por conta da falta de projeção de alguns clubes. Acredito sim que o mundo do futebol não vai ser o mesmo e já está dando as caras de que vai ser um futebol diferente. O campeonato alemão retornou, o campeonato inglês tende a retornar, possivelmente no próximo mês nós vamos ter o retorno da Premier League, e é um futebol que vai ser diferente. Mas eu acho que no momento, quando se fala em poder, quando se fala em questões financeiras, os clubes vão ter que se adequar, sim, os clubes vão ter que repensar, projetar o ano e não fazer contratações absurdas que depois não conseguem cair no bolso dos clubes, principalmente aqui no Brasil. Esse é o comentário de hoje. Queria deixar até uma dica cultural, rodada tripla, falando não de crise financeira, mas como vai ser o mundo do esporte depois pandemia, e relembrando alguns momentos que o esporte também foi paralisado por pandemias. Rodada tripla, o mundo do esporte pós-pandemia. Eu deixo essa dica cultural. O comentário fica por aqui. Em nome do Tudo Doce Erechim, bolos caseiros, super recomendo. Lá no Instagram, @Tudo Doce Erechim, ou também pelo fone 991505233, 991505233, Tudo Doce Erechim. Eu volto amanhã com mais comentário para a gente comentar um pouco mais sobre futebol. Um abraço.